Bom, parabéns de novo pelas duas apresentações, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Danilo, que eu não entendia nada disso, né? E melhorou muito. Melhorou muito, foi legal, foi muito bom. No começo você começou a falar de desmatamento evitado, e eu imaginei que fosse desmatamento legal, né? E depois você falou dos 20% da Amazônia, e entendi que sim, né? Então, eu tenho duas questões que eu queria fazer. Uma primeira, como é que esse sistema lida com o passivo ambiental em termos de passivos legais ou ilegais, se é que a gente tem isso, né? Porque a gente sabe que pode ser, tem essa coisa da cadeia dominial. Eu vendo uma propriedade que está toda errada, tem um passivo gigante para um laranja que compra, aí chega o crédito de carbono, limpa a barra do cara, ganha o dinheiro e vai para o mesmo dono, ou só trocou de bolso, né? Não sei, é uma dúvida mesmo. E a outra é uma curiosidade. Você falou de mercado futuro, né? O que se espera para os créditos de carbono? Que ele seja algo como uma criptomoeda, ele vá para a bolsa, ou um caminho diferente? Obrigado pela pergunta. Então, sobre a primeira pergunta, é aquela coisa da elegibilidade. Você só vai fazer um APD, que é o Avoided Plant Deforestation, no lugar onde tem um excedente de floresta. Então, além dos 80%, tem que ter mais alguma coisa. Só nesses critérios que um APD vai acontecer, né? E aí, se o cara realmente tem um passivo ambiental, ele está devendo floresta, eventualmente ele ainda tem uma área ali que poderia ser desmatada ilegalmente, e a princípio, até onde vai o meu conhecimento, ele poderia fazer um AUD, mesmo que eventualmente ele esteja ilegal, mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando, é uma boa pergunta, eu posso ver certinho. E aí, se ele tiver legal, também pode fazer a restauração, que daí já é um outro aspecto. Ele pode se regularizar ambientalmente a partir de um projeto de restauração. Então, dentro de uma propriedade, a princípio, ele pode fazer uns 4 projetos de carbono, com pasto, com APD, AUD e restauração, né? E sobre a outra pergunta que você falou, sobre como que vai ser o projeto de carbono, nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tipo, eu acho que esse caminho da criptomoeda está meio em moda, né? Essa coisa do blockchain e tal, mas eu acho que mais importante se vai virar criptomoeda ou não é a transparência. Da onde está vindo, né? Por isso que a gente tem utilizado muito esse aspecto de sensoramento remoto. A gente voa com um LiDAR na área, a gente vê a floresta. Já não é simplesmente um inventário em Excel que o cara rodou, o negócio está lá. Então, essa coisa da transparência, de você ter credibilidade daquele carbono, né? Ter a empresa ter credibilidade, eu acho que é muito importante também. E eu ia falar outra coisa, esqueci agora. Sim, então, até onde vai o meu conhecimento, essa negociação ela é venda de bancada, que o pessoal fala. Você tem um crédito de carbono, você vende para quem você quiser, pelo valor que você quiser, né? Então, existe um sistema meio de commodity, uma plataforma de trade, que você pode jogar seus créditos lá, mas se você tem existe a qualidade do carbono. Então, se você é uma empresa com altíssima transparência, altíssima credibilidade, com selo CCB e etc., você não vai jogar na plataforma de trade, você vai negociar com a Mitsubishi, com alguém que realmente esteja procurando. Então, tem muita cobrança por lado dos clientes sobre a qualidade do carbono. Então, você pode comprar no sistema de trade, mas você pode também vender na bancada, assim, daí você negocia preços diferentes. Sei lá, atualmente deve estar $4 o sistema de trade normal, enquanto a gente está vendendo, sei lá, $10 para os interessados nesse momento presente, né? Agora, estando monitorando o crescimento de vegetação secundária por 26 anos, mais ou menos a gente fica com uma sensação que a gente sabe o que a gente pode esperar de resultado para 30 anos para frente. Isso de regeneração natural, não de plantios. Mas nós estamos muito longe dessas estimativas de valor que estão colocadas hoje, né? Então, eu tinha 2 perguntas. Primeiro, nós estamos vendo uma retomada na questão de a própria SUFRAMA trazendo reassentamentos, uma redistribuição das terras nas áreas que a gente monitora. Aí eu queria saber se hoje, tipo amanhã,
se eu tivesse que sentar com um tiozinho que recebeu uma terra que está coberta de capoeira, que a gente está monitorando há 26 anos, ele encontraria um interesse de pagamento por essa capoeira em pé, para ele não derrubar? Entendendo, assim, assumindo que o que estava desmatado lá estava dentro da norma, dentro da lei. Ou seja, era para implementar pastagem e foi abandonado. Então, a primeira pergunta é essa: esse mercado ele está chegando aqui para a gente, né? E essa questão de as métricas, porque todo mundo está fazendo projeção de futuro de uma floresta que ele ainda não viu crescer, mas nós já vimos a nossa crescer aqui. Então, como é que fica essa diferença de métrica entre o que a gente sabe na realidade versus aquilo que está sendo projetado e, eu diria, com algum nível de incerteza, né? Então, eu queria saber disso. E a outra coisa você falou da parte do RED, né? E uma coisa que eu tenho tido uma preocupação é com a questão do estabelecimento dessas áreas sobre áreas de uso comunitário, por exemplo, em unidades de conservação, porque a gente sabe que essas populações precisam da roça, da agricultura, da abertura da área ali. E aí eu queria compreender se a empresa tem uma política sobre isso e qual que é essa política, de como é que você lida com a colocação de um projeto desses sobreposto a áreas de uso comunitário, ainda que as comunidades estão interessadas. Eu não estou dizendo que elas... Não é um caso assim de uma sobreposição à revelia, mas como lidar com as necessidades da sobrevivência dentro dessas áreas remotas e essa transação contratual, né? Porque é um contrato. Obrigada. Perfeito, Rita. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Então, se a floresta secundária existe há mais de 10 anos, já nem é um projeto de AR, já vira um projeto de RED, né? Já entra na elegibilidade de um projeto de RED, porque para entrar no AR tem que ter no máximo 5 anos até o primeiro monitoramento, ou seja, no momento que você vai fazer o PD já tem que ter 3. E aí, o que você pode fazer nesse sentido? Você pode prever que aquela floresta vai crescer com o tempo. Então, dentro do seu PD, da validação do seu projeto, você fala, hoje a gente tem uma floresta de 20 anos e ela vai crescer nos próximos 10 anos e a gente quer ter crédito sobre isso. Aí você pode fazer essa previsão baseada em modelos de incremento de floresta secundária. E aí, sobre fazer projetos de carbono em áreas de potencial de regeneração natural, é interessante, porque é um trade-off, podemos dizer assim, né? Porque eventualmente, se você plantar uma floresta, ela vai dar mais carbono. Se você fizer um sistema silvicultural, com mais espécies de interesse, etc., por mais que seja de riquíssima diversidade. Só que é absurdamente caro você fazer isso. Em contrapartida, a regeneração natural ela é o sistema mais barato que existe, é só deixar lá, eventualmente fazer um enriquecimento, vai dar menos carbono, mas você não tem custo. Então, aí você precisa fazer um manejo do que é mais interessante no momento de você fazer um projeto de AR. Claro que a gente sempre vai dar preferência, se existe um potencial aí de regeneração natural, a gente vai tentar trabalhar dentro dessa regeneração natural. E, por fim, muito interessante essa pergunta que você trouxe. No caso de unidades de conservação, eu não tenho certeza como é que está a legislação sobre fazer projetos de unidade de conservação. Eu sei que está para regularizar, para viabilizar. Mas, por exemplo, em projetos de assentamento, onde a comunidade tem o direito de uso da propriedade, a gente tem um projeto super bacana na região de Portel, que teve alguns projetos criticados recentemente, até por causa do CLPI feito de uma maneira equivocada, e a gente está sendo super meticuloso com as comunidades. No caso, é um AUD. A gente não faz APD. Porque é isso, você tem direito de desmatar os seus 20%. A gente chega para o proprietário, para a comunidade, e fala, vocês têm direito total de desmatar seus 20%. O projeto é em cima dos 80%, daquela área que você, por lei, não pode desmatar. E uma coisa que é interessante nesses projetos, que o dono do crédito de carbono é a comunidade. Então, o processo de CLPI, ele é muito mais complexo, porque é um recurso que vai entrar para a comunidade, e quando é esmola demais, todo santo desconfia, né? O pessoal fala, mas você está me falando que você vai entrar com um recurso milionário aqui, e a única coisa que eu preciso fazer é não desmatar? Aí chega a galera da BR Carbo com a roupinha azul lá, faz esses Smurf aí que está querendo me enganar, né, mano? Então, tipo, é um processo muito complexo, realmente, de convencer o pessoal, e normalmente são projetos de assentamento grande, normalmente toda a comunicação é feita com
a instituição, né, com a cooperativa ali, não é cooperativa, com a associação de representantes, no caso lá é a Asmoga, né, na associação do Acuti Pereira lá. Então está sendo um desafio super legal. A gente acha que a gente vai conseguir. São várias comunidades, cerca de 17 comunidades dentro desse projeto de assentamento. E é isso, é fazer com todo o coração possível ali, com todo o profissionalismo e ver o que acontece, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de ouro que a gente tem em mãos para estar fazendo essas coisas legais assim, em prol das pessoas e da conservação florestal. Eu tenho uma pergunta para você, Danilo. Eu venho trabalhando há algum tempo, né? Trabalhei no IBAMA anteriormente e trabalhei ali na região com projetos de assentamentos, vários aqui na Amazônia. Então, uma das coisas que a gente percebeu, que é um fato e é um gargalo, é a regularização fundiária. Eu vejo assim como um maior empecilho para, né, já que você quer implementar um projeto desse, você tem que estar legalizado, né? Então eu queria que você comentasse comigo como é que vocês, assim, em termos de Amazônia, que eu acho que um dos piores lugares de regularização fundiária que a gente tem, inclusive naquele projeto de assentamento que é o maior da América Latina, que fica lá em Apuí. Eu fiz um levantamento lá, que tinha uma unidade de conservação, a gente não via ninguém. Eu conheci uma pessoa só que tinha a condição legal ali de ter a terra legalizada ali, o resto ninguém tinha a regularização feita pelo INCRA, que tudo é pendente. Eu queria saber como é que você vê isso, que existe já uma demanda, né, e uma oferta agora, mas existe essa barreira da regularização fundiária. Eu queria que você comentasse isso. Como eu mencionei, uma das principais gargalos é o título da terra real da pessoa, né? Eu não sou especialista nisso. Conheço quase nada. A gente tem isso é até inclusive terceirizado na empresa. Tem uma casa jurídica que nos auxilia. Então, chega uma pessoa interessada, por exemplo, você quer fazer um projeto de carbono na sua fazenda. Primeira coisa, passa o polígono da sua fazenda, passa o CAR, seja lá o que for, que a gente vai fazer um estudo de viabilidade. A gente vai ver se tem remanescente, se dá para fazer um AR, se dá para fazer um PD, um AUD, e a gente fala, dá para fazer isso daqui. Aí você fala, não, gostei, quero fazer o projeto de carbono. Tá. Então, a gente assina um contrato de intenção, e nesse processo, você precisa passar todos os documentos que você tem que comprove o título da sua terra. Então, enquanto você vai passando os documentos, a gente passa para o especialista fala, ainda está devendo isso daqui. Até o momento que o especialista fala, não, é verde, pode mandar bala. Aí é que a gente começa todo o processo, social, inventário, etc. Antes disso, a gente não vai, que já aconteceu antes, da gente meio que achar que está tudo certo e vai ver lá na frente, tem um documentozinho que está faltando, etc. E eu acredito que isso é até um desafio para a Verra, né? Entender o contexto ali, e cada estado, se eu não me engano, o histórico da terra no Acre, por exemplo, é muito mais recente. A cadeia dominial do Acre é uma complexidade diferente da cadeia dominial do Pará. Isso eu estou falando de orelhada, tá, o que eu ouvi falar, assim, mas eu não, o protocolo é esse. Danilo, você disse que já não entende dessa parte, mas eu vou continuar insistindo nessa parte que você não entende. E pegando um gancho um pouco dessa questão fundiária, a gente falou, né, esses dias aqui um pouco do Distrito Agropecuário da Suframa, e uma das críticas que se faz é a forma em que você faz o desenho da paisagem, né? Existem duas formas de se fazer o desenho da paisagem. Uma é dividir tudo em lotes de propriedades privadas e entregar as propriedades privadas, onde cada proprietário vai, por exemplo, aplicar os seus 80% por um crédito de RED. A outra forma é que a área de reserva legal e APP são áreas mais coletivas, como são muitos assentamentos do INCRA. E eu gostaria de saber, nesses casos em que essas áreas, que o 80% está dentro de uma área mais coletiva, num assentamento, por exemplo, como é que se aplica essa questão do crédito de carbono? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas é simples, assim,
é baseado na pressão de desmatamento regional. Existem alguns paradoxos, podemos dizer assim, do projeto de crédito de carbono, que ele acaba beneficiando, às vezes, a pessoa que está fazendo errado, né? Então, se na região tem muito desmatamento ilegal, a pessoa vai conseguir fazer crédito de carbono nos 80% dela. Então, se o cara tem uma pecuária que... Então, a minha pergunta é se os 80% não estão necessariamente ligados à propriedade individual, né? Porque os 80% pode ser uma propriedade coletiva de um assentamento. Entendi. Enquanto que o lote individual é os 20%, um pouquinho mais, talvez, que ele tem ali. Como é que você sociabiliza um crédito de carbono numa situação em que os 80% são coletivizados numa área maior? Porque esse tipo de planejamento, ele às vezes é muito mais inteligente numa paisagem do que uma ocupação da paisagem onde eu tenho cada propriedade privada com seus 80%. Então, boa pergunta, Beto. Eu não saberia responder. Inclusive, não existe receita de bolo para todas as realidades, assim, né? Cada projeto de carbono, eventualmente, tem sua peculiaridade. Tanto para você construir um cenário de base, né, uma linha de base, adicionalidade, como para entender esse contexto que você está falando. Aí, nesse contexto, tem que entender quem que é, de fato, o proprietário disso. É a SUFRAMA? Então, quem que vai assinar o documento e, eventualmente, ela vai distribuir para os comunitários ou não. Então, eu acho que é isso, entender realmente quem que é o proprietário, ver a viabilidade de gerar esse projeto e se esse proprietário quer compartilhar, já que já é uma área de assentamento, vamos dizer assim, como que isso pode ser distribuído pelas pessoas. Vai depender do arranjo mesmo. Danilo, eu queria saber se vocês também contemplam projetos onde o crédito de carbono é um benefício suplementar, colateral. Pensando em projetos como aquele no Rio Doce, de reavivamento de nascentes, mais milhas de nascentes para reaviventar um rio. Dá uma certa área de enfim, valorização também nesse sentido. Mas aí isso funciona como um suplemento. Ou imaginemos corredores biológicos. Aí o benefício primário é a biodiversidade. No outro caso, exemplo, o benefício primário é a água. Mas, acima disso, tem um prêmio, o prêmio do carbono. Vocês têm projetos como esse ou ainda não? Então, a princípio, aquele selo que eu mencionei, o selo CCB, ele vai contemplar exatamente isso, né? Então, não é simplesmente um projeto de restauração, é um projeto de restauração que faz um corredor ecológico, é um projeto de restauração que está lidando com um ambiente social crítico, num rio, num sistema de mineração. Então, tudo isso gera credibilidade àquele projeto. Se ele vai valer mais ou menos, é tudo na negociação de bancada mesmo. Assim, você falar para o cara da Microsoft lá, fala, cara, esse carbono que você está comprando não é qualquer carbono, por isso ele vale mais. Mas isso eu estou me baseando no modelo que eu conheço, que é o modelo da Verra. Existem outras certificadoras, mas a Verra é a grande dominante. E eu acredito que esse sistema de pagamento por serviços ambientais, eu acho que é um primeiro passo ao carbono, que é meio óbvio para a gente consegue mensurar, mas eu acho muito injusto, às vezes, áreas que você vê que tem um grande potencial, por exemplo, a Duque, e, eventualmente, você não consegue fazer um projeto de carbono lá. Não sei o quanto é viável fazer um projeto de carbono lá. Às vezes, no AUD vai dar tanto, mas a gente sabe, estamos falando da Duque. Tem um valor lá. Então, será que não dá para fazer uma coisa diferenciada? Eu concordo com você que a princípio, esse sistema de pagamento por serviço ambiental tem que ser aperfeiçoado, dando mais ênfase, mais valor. O Cerrado, por exemplo, falando de savana, a princípio, o valor de carbono, que está a maior parte do solo, né? Mas não tem tanto. Então, o Cerrado vale menos que uma floresta ambrófila densa? O Cerrado não, né? Um sistema savânico vale menos? Talvez não, talvez vale mais a biodiversidade. Então, acho que tem que ser aperfeiçoado esse pagamento por serviço. Agora, como isso vai ser feito, é uma grande questão. Mas a gente sabe, né? Nós, como cientistas, biólogos, engenheiros florestais,
Sabemos que carbono é isso aqui, né? Fora dos outros serviços ecossistêmicos. Danilo, eu sou o Martinelli, lá do Rio Preto da Eva, já falei várias vezes, acho que já não tem mais necessidade, né? Existe uma volumetria mínima para surgir o interesse da aplicação do projeto? Primeira pergunta. Segunda, vocês já viabilizaram assim, algum entendimento no sentido de fazer uma cidade modelo nesse sentido? Por quê? O prefeito Anderson Souza, ele passou 7 anos fazendo diversos documentos, e eu tenho aqui, são quase 2.000 páginas. É assim, o prefeito Anderson Souza passou 7 anos, juntamente com uma equipe, elaborando o projeto Rio Preto da Eva, RED++, né? Então, eu acho que o termo que eu posso usar neste momento é: nós queimamos muita vela com isso. Está aqui, ó, muita coisa. Sabe que é 2.000 páginas, 7 anos e muita gente envolvida, né? A gente gastou muito dinheiro com isso, e a conversa é que vão homologar, aí é VVS, SVB, BBB, babá. Meu amigo, um monte de conversa, e viaja para o exterior, e traz conversa, e vai conversa. Moral da história. Foi muito oportuna a sua vinda aqui agora para eu te fazer essa pergunta e até te passar a cópia desse projeto para te ver se isso existe alguma coisa de concreto, né, em termos de viabilidade desse projeto, por conta de ser uma situação de cidade. O projeto, ele é da cidade toda, do município de Rio Preto da Eva. É um projeto sobre as 2.500 hectares do município. Não é sobre toda a jurisdição do município. Por conta de ter área da SUFRAMA, área de não sei o quê, PPP, todo mundo sabe disso, do INCRA, do Exército, é a área do município em si. Deu para entender? Perfeito, acho que sim. Obrigado. Sobre a primeira pergunta, se existe uma volumetria, uma área mínima, de fato existe. Mas eu não saberia te dar um número mágico, é basicamente uma regra de 3. Quanto que eu vou gastar para fazer um projeto de carbono que não é barato? Estamos falando aí de ações sociais, CLPI, inventário florestal, inventário de fauna. É caro fazer um projeto de carbono, então você precisa de uma área mínima. O que a gente tem feito para viabilizar pequenas áreas são projetos agrupados. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, coincidentemente, porque a gente está fazendo um primeiro projeto AUD na região de Manaus. O nosso cliente novo, Mil Madeira, eu estou indo para lá semana que vem conversar com eles, eu conversei com a Rita recentemente, falei, a gente está para fazer um projeto lá perto de Manaus, vamos incluir as áreas do INPA? Ela falou, espera aí, Danilo, não são áreas do INPA, são áreas da SUFRAMA, e está para rolar uma reunião semana que vem, quer ir lá conversar? Eu falei, legal. Então, é muito mais nesse aspecto, assim, é unir, dentro de uma área, de um projeto, unir vários proprietários. A gente tem um projeto em Paragominas que tem mais de 20 propriedades. E aí, nesse sentido, você começa a viabilizar áreas relativamente pequenas, de 200 hectares, 500 hectares, porque está dentro de um guarda-chuva maior de projetos. Isso para a restauração também acontece. A gente tem um projeto agrupado que envolve todo o Cerrado e temos um na Bahia, ali na área do Pratigi, na área de restauração também. E são áreas relativamente pequenas, fragmentos de 15 hectares, 20 hectares, a gente torna viável graças a esses grandes projetos. E eu acho que vai de encontro ao que você pergunta, a sua segunda pergunta, que é, a gente tem muito interesse, sim, de fazer acordos com prefeituras, com o Estado. Tudo que a gente faz, a gente comunica, né? É um protocolo, inclusive, da Verra, que você tem que comunicar aos atores regionais. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, por causa das ações sociais, ver as ONGs. Então, faz parte do âmbito social, né, do CCB, falar não só com as comunidades, mas com os atores. E a nossa maior vontade é essa, realmente, fazer projetos grandes com a SUFRAMA, com a Prefeitura de Rio Preto da Eva, né? Essa é a nossa vontade. A gente está agora com alinhamento com o pessoal do Pará, lá, de Portel, também, tentando construir uma coisa junto, né? Mas não temos ainda essa cidade modelo, e se Rio Preto da Eva quiser ser a primeira, será muito bem-vindo em fazer essa negociação.
Beleza. Dadão. Combinado. Bom, tá funcionando, né? Tá, legal. Então, também, parabéns pela palestra, para os dois. E eu vou ter 3 perguntas, mas são bem objetivas, tá? A primeira é assim, eu vou retomar o ponto do Beto, que talvez eu acho que ficou um pouco confuso, talvez, o encaminhamento final. Eu acho assim, Beto, vê se eu entendi bem. A gente teve uma discussão anteriormente sobre, imagine que no planejamento da SUFRAMA, a gente não vai mais estar, o distrito tem 586 mil hectares, e agora, na escala de paisagem, não de propriedade, a gente vai definir os 80% que vão permanecer de floresta. E aí eu tenho um mapa disso, eu tenho um shape, eu falo, ó, Danilo, estima aqui o carbono, né? Então, a gente tem uma paisagem planejada, onde a gente vai querer estimar o carbono. Então, esse valor, a maneira que seria pago, para quem seria pago, um próximo passo, como vai para comunidades, mas isso é possível. Pelo que eu entendi, Danilo, isso seria algo, em termos territoriais, semelhante ao que acontece nos assentamentos, onde você tem vários polígonos dos proprietários lá e tem uma reserva legal comum a todos os lotes, certo? Então, isso, pelo que eu entendi, seria possível, execuível, né? Seria possível, e o proprietário é a SUFRAMA, no caso. Isso, que vai ter um contrato com as pessoas que têm lote, que estão abrindo mão desses 80% por essa coisa coletiva. Perfeito. Perfeito. Okay. A gente pode fazer uma coisa com a SUFRAMA, sendo o interlocutor principal no contrato, e que envolve um CLPI juntos com os comunitários e etc., para eles terem consciência e estarem de acordo com o projeto. Dá para fazer. Perfeito. Segunda pergunta, pegando carona com a Rita aqui, pelo que eu entendi, a gente não tem um protocolo claro para atender as unidades de conservação e outras áreas protegidas, como territórios indígenas, etc. Então, tem, mas eu não sei. Inclusive, tem uma outra empresa que só trabalha com territórios indígenas, tal de Biofix. Eles são especialistas, vieram da Colômbia, já com know-how de lá, e estão fazendo, se não me engano, agora no Maranhão. Existe, sim, legislação que foi criada, ou está sendo criada para a unidade de conservação. Eu que não tenho conhecimento nisso ainda, eu posso me informar melhor. Tá, ok. Mas, vê se eu entendi. Contanto que esse território indígena, estou aprendendo, hein? Eu também. Contanto que esse território indígena ou essa unidade de conservação estejam numa região ameaçada. Segundo os critérios da VERRA, sim. Isso. Segundo os critérios, você tem que ter uma adicionalidade. Okay. Se a área não tem uma pressão de desmatamento, você não consegue gerar um crédito real de carbono. A princípio é isso, pelos critérios da VERRA. Se tem uma outra certificação, que eu já ouvi falar, se eu não me engano, tem uma outra certificação que é o Social Carbon, que eles fazem nesse aspecto e tal. Agora, tem que ver o quanto que isso tem valor no mercado depois de venda também, né? Tá, e essa adicionalidade, ela é muito clara ou ela depende um pouco? Por exemplo, em algumas áreas, você vai ter uma porcentagem de desmatamento muito alto. Aí a adicionalidade não tem muita discussão. Mas algumas atividades, por exemplo, se a gente for lá, vou pegar um exemplo, nos Yanomamis agora, tem 11 milhões de hectares, 5 mil hectares é uma adicionalidade, porque em termos de carbono não é, para a gente falar de uma área desse tamanho. Por isso que a pergunta é, o que configura uma adicionalidade para que uma área se torne uma candidata legítima a receber esses créditos? É a pressão de desmatamento. No caso de conservação, é a pressão de desmatamento. Aquela área, dentro do cenário de linha de base, aquela área iria ser desmatada dentro de 30 anos, por exemplo, dentro de 30, tantos anos. Se você consegue provar, por A mais B, com diferentes argumentos e bases, que aquela área eventualmente seria desmatada, você tem adicionalidade do projeto. É isso. Então, entendi. Mas, assim, então, uma gestão eficiente
não pode receber, porque se ela está guardando aquele carbono, ela não pode receber por aquilo que ela guarda, né? O que é uma coisa assim, porque você não consegue receber. Você está guardando aquele carbono, você está tendo investimento, que você está fiscalizando e tudo, mas ele não é passível de entrar no mercado. Mas tudo bem, voltando só para a última pergunta. E no caso assim, de a gente pegar e falar, legal, vamos estimar o carbono de uma propriedade do distrito agropecuário, aí tem essas 4 fases que você colocou, né, até chegar na área. Como ficam os gastos operacionais disso tudo? Quem paga esses? Porque vocês traz o drone, processa. Como é que fica esse processamento? Então, no caso dos projetos de conservação, RED, no caso dos contratos da BR Carbon, quem é responsável por todo o custo é a empresa. É a empresa. A gente tem uma negociação depois, na hora que é emitido esse crédito de carbono, aí tem uma porcentagem, que normalmente ou é metade, ou maior parte do proprietário, e aí fica como dono desse crédito de carbono. E a BR Carbon, ela negocia esse crédito também no mercado. Nós já temos demanda por compradores e tal, mas quem custeia todo o projeto, no caso de RED, é o proprietário. No caso no ALM, não. A gente simplesmente só faz a burocracia do projeto, mas quem faz a implementação do sistema agroflorestal, da pecuária rotativa, aí é o pecuarista. E no caso do RED é mais complexo, que estamos falando de R$20 mil por hectare para pôr uma floresta no chão. Aí é só tendo alguém, um investidor, fazendo um upfront, por exemplo. Muito obrigado. De nada. O senhor também? Danilo, com as perguntas do Dadão, eu fiquei com outras dúvidas aqui. Primeiro, assim, voltando para o distrito da Suframa, né, imaginando esse cenário do Dadão, né, ou seja, esses 80% entraria naquele desmatamento não planejado, não é isso? Isso, no AUD, isso. Avoided Unplanned Deforestation. Isso. Aí a minha primeira pergunta para você isso só se aplica uma vez que o proprietário já desmatou 20%, seria uma condição sine qua non para ter o desmatamento não planejado. E a segunda pergunta seria, pelo que eu entendi com você, o valor para a indenização, né, para o crédito, o valor do carbono, né, seria de acordo com a ameaça, né? Então a gente vai ter dentro do distrito áreas com mais ameaça e menos ameaça. Isso ia entrar no cálculo? Sim. E só mais uma coisinha. Então, pensa muito nessa ideia das savanas, tá? Tá, pode deixar. 2/3 da biomassa está abaixo do solo. Então, não precisa ter desmatado os 20% para ter os 80%. São projetos completamente independentes. Então, o proprietário ele quer fazer um APD e um AUD, vão ser projetos completamente independentes dentro de uma mesma propriedade. Se ele tem excedente, entra um APD. Se ele tem os 80%, é um AUD. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No caso do risco, é uma das coisas que a gente calcula no projeto, que é o risco, que a gente chama do buffer. Então, quanto maior o risco, mais você perde carbono na hora da verificação. Então, o mínimo que você vai perder, o mínimo é 10%. Quando que você vai perder só 10%? Quando é uma empresa que tem altíssima credibilidade, que tem experiência, que você está fazendo monitoramento, que o proprietário se comprometeu em fazer um RPPN naquele território, que então, entra várias perguntas para você fazer um relatório de risco que pode chegar até 30% de perda do crédito de carbono, se você não consegue, de fato, é o risco máximo, podemos dizer assim. Mais que 30% aí nem valida, né? Nem verifica. Então, a gente tem esse cálculo que vira meio que como uma poupança, um seguro do sistema Verra, caso aconteça isso que você falou. Teve um desmatamento, quem que arca com esse prejuízo? Primeiro, se teve um desmatamento, isso vai ser abatido nos próximos, porque o processo de monitoramento e verificação é feito no longo prazo. Você vai fazer isso por muitos anos, né?
Então, você não faz o inventário uma vez, faz o inventário a cada 5 anos, você faz o monitoramento com imagem de satélite de desmatamento, fogo e etc., a cada 2, 3 anos. No máximo 5 anos você tem que fazer sempre, né? Você pode fazer a cada 5 anos, só que no seu bolso não é interessante, porque você só ganha na hora que você monitora e verifica. Então, nós da BR Carbon, a gente tem feito o monitoramento e verificação todo ano, porque a gente quer ganhar todo ano, né? Mas dá para segurar por 5 anos e fazer só a cada 5 anos, que é o máximo. Bom, eu só queria lembrar que esse sistema, como você sabe, no RED, pode realmente acabar sendo um incentivo perverso, né? Que se essa área que discutimos, que você mostrou as fotos essa manhã, se ela fosse santa, sem invasão e sem a picada ilegal que você mostrou nascendo, ela não seria elegível. Mas já que tem transgressões, ela é. Isso, eu acho que para a imensidão do carbono sequestrado, até nesse estado, em áreas menos agredidas, para mim faz menos senso. É uma coisa que precisa ser reanalisada. Como eu falei, as metodologias estão sendo aperfeiçoadas, né? E não tem dúvida que essa metodologia ela vai melhorando. O dia que a gente conseguir chegar no desmatamento zero, acabou os projetos de AUD, né? Então, mas até isso acontecer, então o crédito de carbono nada mais é que um bom artifício dentro daí pode falar que o cara está desmatando proposital, mas é questão de ter monitoramento para tudo isso, né? Então, inclusive, tem vários projetos sendo criticados, a Verra está sendo criticada por projetos, mas o que não pode é generalizar, entendeu? Eu acho que o que não pode... Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria nem lá na empresa, né? Só estou lá falando isso com vocês porque eu realmente acredito nisso. Mas o que não pode, eu acho, é generalizar, demoniar, projeto de RED é o fim do mundo, os caras estão colonialismo estrangeiro. Tem muita gente militante contra o RED. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que o caminho é realmente aperfeiçoar a metodologia, aperfeiçoar os projetos. E a gente usar esse... Não, pela primeira vez, a gente está ganhando para manter a floresta em pé, e agora a gente fala, não queremos, né? Acho que não tem por que fazer isso. Mas concordo com você que tem muita coisa para ser melhorada, e a gente está dançando de acordo com a música e querendo melhorar. Eu sou o próximo. Bom, deixa eu tentar responder um pouco a pergunta do Dadão, e também esse problema do conserto de todos os problemas de rede, porque realmente existe nesse mercado, que é mercado voluntário. Importante entender também que tem 2 mercados de rede, vai ter pelo menos. Tem esse e outro que seria dentro da Convenção de Clima, não? Onde realmente é o que é chamado carbono fungível, não? Que você pode trocar pelos compromissos dos países, né? Então, esse mercado voluntário, onde são empresas, etc., que estão comprando para poder vender seus produtos, dizer que par de tênis neutro de carbono, coisas assim, é diferente, mas tem um importante em termos de aperfeiçoar os métodos, etc., que poderiam ser aplicados nesse outro mercado, que ainda não está andando. E tem grandes problemas, tem um monte de escândalos de projetos assim, que estão exagerando a linha de base e dizendo que tem mais benefício climático do que realmente tem. E esses 2... trabalhos que saíram e depois ganharam imprensa no Economist, etc., nesses últimos meses, não? Mostrando que 90% dos projetos certificados pela Verra estava se exagerando o benefício climático, etc. e tal, realmente é motivo para
para fazer o que você está falando, de melhorar os métodos. E as pessoas realmente são divididas, olhando o mesmo cenário de problemas. Alguns dizem que tem que rejeitar tudo, etc., e não tem nada de rede, e outros que tem que consertar os problemas, né? E no caso do baseline que o Dadão estava falando, se você tem indígena, o C, etc., se pode ganhar crédito baseado na vizinhança. Esse é um problema, né? Porque realmente o que acontece dentro dessa área que tem proteção não é uma extrapolação do desmatamento em volta, né? E um desses trabalhos, esses dois trabalhos, o liderado pelo Thales West, né, mostrou que no Brasil tinha uns 13, mais ou menos, projetos que estavam analisados, e praticamente todos tinham exageração do benefício de carbono, por causa da linha de base. Fez um cálculo de linha de base sintético, etc., para comparar com o que realmente aconteceu e o que era o plano. E praticamente o único que não exagerou foi o projeto do Suruí, lá em Rondônia. E lá eu mesmo tinha um certo envolvimento, porque foi uma aluna minha que fez o modelo que fez a linha de base lá. Publicamos na revista Human Ecology os detalhes. E foi feito um modelo baseado nos dados tirados dos próprios indígenas, não uma coisa extrapolada da vizinhança, que é áreas de colonização com altíssimo desmatamento, dois lados da terra indígena. Os outros dois lados são outras terras indígenas que não têm desmatamento. Mas é um projeto que tem muitos outros problemas, que não seja a linha de base, não? Mas é possível de fazer uma linha de base que não é exagerada, isso é fundamental. Mas é uma coisa urgente para que seja retificado isso, porque isso coloca em perigo todo o processo de conseguir um mercado oficial para a rede, que é muito maior. Esse mercado voluntário é uma coisa que é importante ao nível de quem tem uma propriedade ou uma comunidade que quer crédito de carbono, porque é uma coisa que já existe hoje. Mas em termos do clima, outro é muito mais importante, porque se realmente vamos controlar o aquecimento global, vai ter que ter radical diminuição das emissões. Quase todas as emissões vão ter que parar. Então, isso significa uma quantidade enorme de dinheiro que os países do mundo vão ter que gastar para fazer isso. Então, é uma coisa que poderia ser aplicada para realmente evitar muito desmatamento, além das outras maneiras de fazer. Uma escala completamente diferente do que é possível com esse voluntário. Então, é muito importante conseguir vencer esses problemas de linha de base, etc. E se for feito do jeito que está sugerindo, que pega todo o que está acontecendo em volta da área e aplica aquilo com extrapolação à matéria indígena, uma coisa que já tem uma proteção, aí realmente você está exagerando o que vai acontecer dentro daquela área, né? Então, acaba tendo esse chamado ar quente, né? Esse crédito de carbono que não corresponde a um benefício real. Então, é um problema muito importante e
obviamente, grupos como esse do Baby Carbon, etc., são essenciais em vencer esses problemas, não é só a academia. Um comentário rápido, Felipe, sobre as coisas. Dois pontos que você levantou, né? Realmente é um mercado voluntário, ou seja, é feito diretamente entre a empresa e o proprietário, com uma certificação internacional e com a compra por empresas internacionais. Ou seja, em nenhum momento envolve mecanismos de controle do lado público. E está rolando toda essa parte da regularização, que não é só vender para a empresa, mas é o Brasil, como instituição federativa, cumprir com os acordos internacionais da ONU, etc. Então, é um mecanismo, a gente está muito preocupado, entre aspas, com a regularização. A gente não é contra a regularização, as empresas privadas, mas a gente está tentando acompanhar o processo de regularização para que não vire também um sistema de corrupção, podemos dizer assim, né? Já tem exemplos do município querer criar uma lei, querer definir o que é mudança climática e etc. Aí chegou o Ministério Público e falou, amigo, isso daí é competência federal, baixa a bola. Falou para a Câmara Municipal, não vou citar o município. Mas, enfim, existe todo um jogo de interesses que a gente precisa fazer regularização, claro. A gente não pode, a empresa privada, lidar com comunidades, etc., e fazer do jeito que quiser, mas tem que ser feito de uma maneira adequada. Sobre essa crítica do The Guardian, a matéria do The Guardian, ela é muito tendenciosa, ela é quase romântica, assim, na militância. São 3 papers que são citados ali, um publicado na PNS, pelo Thales West, um pré-print, nem tinha sido publicado, e um do pessoal de Cambridge, lá do David Cummings, etc. Eles são tão tendenciosos que o paper do time do David Cummings, eles têm resultados positivos sobre os projetos de REDD. Eles fazem uma revisão dos projetos, e aí, numa linha da discussão, eles fazem uma crítica, e o The Guardian pegou só essa linha da discussão e levou para a matéria deles. Então, está rolando um certo militarismo na matéria do The Guardian. Eu não estou defendendo, não estou vestindo a camisa, o crédito de carbono, é porque realmente eu senti isso, eu sou cientista também, então eu senti isso. E o Thales West, ele vai ter um grande desafio agora para publicar esse pré-print dele, porque esse negócio já foi, espero que pegue um revisor bem bom mesmo, para não deixar ele sair publicando coisas que, inclusive, esse paper da PNS tem várias críticas, né, sobre a metodologia também. Mas eu não estou defendendo, não, só estou dizendo que o The Guardian também é. Mas é isso, precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que tudo tem problema e tudo precisa ser aperfeiçoado. Eu acho importante apanhar os projetos para a galera crescer, desenvolver, né? É importante esse repensamento do Vera, não sei exatamente o que está fazendo, mas só nas últimas semanas eles suspenderam o chamado projeto modelo lá em Quênia, né, da coisa da pastoreio, etc., que estava, mas o que você estava falando, de melhorar o sistema de manejo de gado, etc., para aumentar o carbono do solo, e realmente estava com vazamento total, praticamente, né, para a coisa de lado. Então, é muito importante que tenha uma ação para resolver esses problemas. Inclusive, a nova metodologia para a AUD está para entrar, que daí o cenário de linha de base, quem vai construir a princípio, está sendo desenvolvido ainda, já tem um draft, não é mais a empresa proponente. A empresa proponente simplesmente disponibiliza o banco de dados e quem roda o modelo é um algoritmo da Verra. E o desmatamento vai ser feito à unidade territorial, ou seja, para cada município vai ter uma porcentagem de desmatamento que vai ser feito por um algoritmo interno da Verra. Não vai ser mais como é feito hoje em dia, que quem define o território é a própria empresa proponente, quem faz a modelagem é a própria empresa proponente, que abriu precedentes para essas inflacionar. Então, já está sendo ajustado e está para entrar, sim. Questão esse ano ainda entra a nova metodologia da Verra em relação ao ajuste do AUD. Isso é muito importante, porque o proponente tem um conflito de interesse óbvio, não é? Ele quer mais crédito, mais dinheiro. Então, sendo que todo esse cálculo tem muitas escolhas, vai usar esse número, aquele número, esse método, outro, e sempre escolhendo o que dá mais dinheiro para eles, vai enviesar. Então, tem que ter um mecanismo que alguma outra entidade que vai fazer
se está assumindo isso, Vera, o outro grupo, esse é bom. Obrigado, Felipe. Muito legal você trazer tudo isso, estar por dentro das papers. Importantíssimo. Isa? Eu também gostei muito assim da discussão, e principalmente da gente estar discutindo isso aqui no ambiente de pesquisa, ambiente acadêmico. Eu sempre tento pensar em alternativas, e a partir de um certo momento o mercado de carbono virou um foco assim para mim. Comecei a me interessar mais sobre isso, e a gente estava falando, você estava falando um pouco sobre os riscos, né? Tem o risco claro do desmatamento, mas partindo do princípio que a gente precisa desses projetos muito por uma questão de clima, e que o clima também traz alguns eventos extremos que podem causar desmatamento, e não desmatamento, né, que pode causar perda de carbono. Como que os projetos lidam com esses tipos de evento? Então, anos de El Niño, onde há uma maior mortalidade, esse tipo de coisa mais natural que tem acontecido nos últimos anos e que também causam uma perda e que pode ser contabilizado como desmatamento ou alguma coisa assim dentro desses monitoramentos de longo prazo. Como que isso é contabilizado? Então, tem o desconto do crédito de carbono, né? Por exemplo, quando a gente vai gerar um crédito de carbono, a gente precisa falar, ok, nessa floresta, em todos os reservatórios, tem, sei lá, 600 créditos por hectare. E o que iria virar essa floresta caso ela fosse desmatada? Aí você vê qual que é o uso de solo predominantemente na área, no caso, pasto, normalmente. Aí você faz os cálculos de matéria orgânica de carbono orgânico no solo do pasto, aí você desconta. Então, só estou falando isso para entender que não é simplesmente o carbono que está na floresta, já tem um desconto logo no início, pensando no qual que vai ser o uso de solo posterior. E no processo de monitoramento e verificação, tem toda essa parte de monitoramento com imagem de satélite. Então, tem que ver, teve focos de incêndio na área? Então, se teve focos de incêndio, aí entra vários fatores. Por exemplo, quando acontece um incêndio na Amazônia, qual que é a porcentagem de combustão? Daí a gente pega os papers do Philip lá, para ver que a combustão é de tantos por cento, aí tantos por cento é convertido em metano e óxido nitroso, que converte para CO2 e vai descontando. Então, foi desmatado uma área? Foi degradado uma área? De que maneira? E aí vai fazendo todos esses descontos. Então, se teve alguma degradação, existe um monitoramento da degradação do projeto também, que eventualmente perde crédito ao longo do tempo. Mas como contabilizar isso num projeto prévio? Assim, quando a gente vai formular o PDD, isso tem que ser contabilizado, né? Um risco de fogo, de incêndio, ou um risco de ter algum evento extremo, inundação e perda por esse tipo de coisa. Eu não me lembro agora de cabeça, dentro desse relatório de riscos, tem várias coisas, assim, de tipo, se a empresa tem recurso para eventualmente aguentar um prejuízo, se existe um protocolo de controle, se o proprietário se responsabilizou de criar algum mecanismo de defesa da floresta ao longo dos 30 anos que ele precisa conservar. Essa parte de clima, especificamente, deve ter, eu não estou lembrando agora, mas é difícil prever, assim, porque, inclusive, na verdade, isso é interessante, quanto mais desmatamento e incêndio tem na região, mais crédito, a princípio, você gera, porque, além do desmatamento, como assim? Mas é a realidade naquele momento. Lembrando, pessoal, que essa linha de base ela tem um período. Ela era 10 anos e a Verra vai mudar para 5. Então, beleza, eu vou entender o que está acontecendo hoje na região. Pode ser revoltante falar, como assim? O cara vai ganhar crédito de carbono para recuperar a APP dele? Vai, por quê? Porque o cara não vai recuperar a APP. Então, o cara vai ganhar crédito de carbono por não meter fogo e desmatar? Vai, por quê? Porque o vizinho está metendo fogo e desmatando. É um raciocínio meio estranho, mas é verdade, entendeu? E aí a gente contabiliza o fogo que o pessoal está usando. Então, a gente pega os modelos do MODES, lá, do satélite MODES, que vê os calores de incêndio, e aí tem todos os fatores de conversão para ver quanto de metano, de gases não CO2 emitidos, que basicamente é metano e óxido nitroso, pelos incêndios, e você ganha crédito de carbono, que é muito pouco, você acaba ganhando 1 tonelada ali, no máximo, perto das 600 que tem na floresta, nos reservatórios. Mas o raciocínio é esse, e a linha de base é de 5 anos. Então, se o governo, ali, se alguma movimentação acabar com o desmatamento, vai acabar com o crédito.
Então é isso. A gente não quer gerar crédito por desmatamento legal, acaba desmatamento legal. E aí acabou o crédito de carbono. Então é isso. Pessoal, são 6 horas. Eu acho que quem quiser continuar a discussão, estamos aí. O Beto quer fazer uma pergunta. Eu só quero fazer um comentário e fechamento, que eu acho que a gente está viajando. Assim, eu vejo o crédito de carbono com muito problema a defesa do não desmatamento. Eu acho que o não desmatamento devia ser não desmatar. Vamos não desmatar, isso devia ser uma regra já estabelecida, né? Acho que tem uma armadilha que a Marita trouxe muito bem, que a gente vê acontecendo. Eu fui para Manicoré ano passado, tinha um desmatamento no meio do nada, que o cara só pode ter feito aquilo para criar a ameaça para se tornar elegível para um crédito de carbono, né? Não tinha outra explicação para um desmatamento naquela região. Não, mas, e isso poxa, pode acontecer. Que conclusão, né, forte que você tirou. Não, pode né? ser uma conclusão forte, mas eu vejo que, a partir do momento que você coloca a floresta, que já está aí, dentro de um mercado que é especulativo, de certa forma. O que regula o valor do crédito de carbono? É o mercado financeiro? O cara desmatar uma floresta, gasta em média R$4.000 por hectare. Ele não ganha isso com crédito de carbono. Então, se ele está fazendo isso, ele é muito burro em matemática, se o cara estiver fazendo isso, porque não viabiliza você desmatar para gerar crédito, assim, a conta. Bom, não sei. Eu acho que isso é uma força enorme para fazer reflorestamento num país que precisa fazer reflorestamento. E se o governo fosse inteligente, eu acho que ele deveria investir no crédito de carbono simplesmente para reflorestar esse país onde ele precisa ser reflorestado. Porque a cultura do reflorestamento vai parar com o desmatamento muito mais do que a gente ficar... Cai o mercado financeiro, cai o crédito de carbono, não cai? Caiu uma crise financeira do mercado financeiro vai afetar profundamente o mercado do crédito de carbono, não vai? Afeta porque não é prioridade para nenhuma empresa comprar crédito de carbono, né? É um luxo. Significa que uma região que está dependendo do crédito de carbono vai sofrer amargamente, porque isso não é desenvolvimento local. Isso simplesmente é um desenvolvimento que está fora do país, muitas vezes, né? Porque quem está emitindo crédito de carbono lá fora comprando aqui, mas caiu a crise financeira na Europa, nos Estados Unidos e qualquer região do mundo, as pessoas que estão se beneficiando disso aqui vão terminar fodidas do jeito que elas estavam antes de chegar ao crédito de carbono. Mas eu concordo muito com você, Beto. Eu acho que o crédito de carbono não é a solução. É um dos mecanismos que pode vir a ser utilizado para viabilizar algumas coisas, né? Eu acho que não é agora vamos desmatar porque o crédito de carbono vai salvar. Não é por aí, não. Não existe mágica, né? Acho que encerramos hoje, né, gente? Foi ótima a conversa hoje do dia. E quer encerrar, por favor? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pelas palestras. Obrigado, pessoal. Tudo muito bem, muito obrigado pela presença de todo mundo que esteve aqui hoje. E parabéns aqui aos nossos conferencistas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado.